A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus e Pai, Adonai, que nos permite mais uma meditação, pois desce dos céus o seu maná para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Glória a Jesus. E o Senhor nos pergunta quanto ocupado demais estamos. Glória a Jesus. Quanto temos dedicado nosso tempo ao Todo-Poderoso. No livro de Lucas 10, a partir do versículo 38, assim está escrito na palavra de Deus. Glória, aleluia. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. Então ali Jesus olha para Marta, olha para Maria e responde: Estás ansiosa demais e afadigada, Marta, com muitas coisas. Mas Marta, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. E quando eu me lembro, um certo dia eu aguardava para embarcar, no avião, e um desconhecido que me havia ouvido mencionar no telefonema que eu era uma missionária da obra de Deus, itinerante, começou a falar. Chegou perto e se descreveu, a sua vida toda, o que ele havia passado, vivido, até que viesse a conhecer Cristo. Então ele disse-me que sua vida era marcada por pecado, autoabsorvição. Então foi aí que eu encontrei Jesus. Assim ele declarou ali naquele lugar. Eu escutei com muito interesse, porque é mais uma experiência que a gente acumula. Caso contrário, eu não estaria falando aqui nessa parte, que eu tive como experiência com Deus. E ali ele fez uma lista de alterações daquilo que ele vivia e daquilo que Deus fez ele viver. As obras que Deus havia feito, praticado na vida dele e as mudanças. Mas ele teve um dado momento que ele parou e eu fiquei até sem entender, porque ele parou e depois de contar todas aquelas coisas, todas aquelas obras, ele estava falando sobre sua ocupação para com Deus. Então ele parou realmente e falou a respeito da sua ocupação para com Deus. E não sua comunhão com Deus. Mas eu não fiquei surpresa, porque ainda assim ele acrescentou: francamente, missionária, pensei que me sentiria melhor com relação a mim mesmo. Tudo isso que eu vivi, todas essas transformações, todas essas mudanças, eu pensei que tudo isso ia me fazer melhor. Então eu concluo para a igreja
através desses capítulos e versículos que nós mencionamos aqui. E foi quando eu comecei a perceber o que Deus estava me revelando através da sua palavra, do contexto, de tudo aquilo que ele falava, mas ele não havia compreendido, né? Então eu estava observando todo o relato daquele desconhecido, daquele irmão, mas as indagações dele por não compreender, porque ele não estava se sentindo melhor com isso. Mesmo que ele tenha tido, né, essa decisão de hospedar Jesus em sua casa, como Marta ali também fez, hospedou Jesus em sua casa. Ali havia Maria também. Duas pessoas a respeito de duas personalidades, então vamos analisar como duas vidas, como igreja, que tiveram percepções diferentes, absorções diferentes. Maria, mesmo fazendo algo bom, ajudando, recebendo, né, sendo anfitriã, aos olhos de Cristo ela ainda não estava fazendo a boa parte, porque os afazeres da vida estavam impedindo ela de viver o principal dos momentos que Jesus concedia a ela. Então, pelo fato de Maria não estar ajudando Marta, então ela se sentiu justificada em ir até Jesus e pedir para que ele interferisse, impedindo Maria de estar ali recebendo a melhor parte. É quando a gente olha para nossas vidas e a gente se vê tão ocupado praticando o bem, né? Que não nos dedicamos tempo para conhecer melhor a Deus. Quer dizer, o fato de a gente estar fazendo bem, fazendo obras, ajudando, servindo, não quer dizer que a gente tenha escolhido a melhor parte. Porque a melhor parte é estar conhecendo melhor aquele que a quem servimos. E era isso que Maria escolheu para fazer. Ela escolheu como igreja conhecer o Deus que ela estava ali descobrindo, vivendo, absorvendo. Então, o que eu entendo por esta palavra, que seria verdadeiramente um conselho que eu poderia te dar como um amigo do Evangelho, como irmão em Cristo, que muitas vezes está tão desapercebido, tão, né, disperso com relação às coisas de Deus. E a gente tem dito, olha, eu vivo isso, Deus fez assim, mas eu não me sinto melhor com isso. Por quê? Porque você ainda está vazio. Vazio da presença, da comunhão, da intimidade. E era isso que Marta se queixava. Porque ela estava satisfeita em fazer todas aquelas coisas, mas ela estava inquieta, porque Maria estava buscando, na comodidade daquele dia, a Cristo, ouvi-lo, receber dele a porção mais preciosa. E Marta não se adeteu para isso. Ela achou que mesmo fazendo o servir, né, naquele dia, ela estaria fazendo a coisa certa, mas muitas vezes somos nós. Achamos que fazer todas essas coisas é fazer a coisa certa, quando a melhor coisa é estar na presença, buscando intimidade, diminuindo o nosso ritmo. Então, o meu conselho para aquele irmão que Deus me permitiu encontrar, e glória a Deus, porque a gente aproveita, a gente se usa de cada oportunidade que o Senhor nos permite viver, como aquela que eu vivi. Então eu estava ali conversando no saguão com aquele irmão
que também estava para viajar. E veio no meu íntimo, no meu âmago, as palavras de Jesus a respeito de Marta, que está escrito no livro de Lucas, que tem uma explanação diferente. Então eu disse para ele: diminua o ritmo e dedique-se a conhecer Deus. Deixe a palavra dele revelar a você a grandeza, tudo aquilo que você não viveu, não conheceu. Porque se nós estamos ocupados demais para dedicar tempo a Deus, estamos por demais ocupados a viver Deus. Que o nosso Pai Celestial, Ele que anseia dedicar tempo aos seus filhos, venha receber de mim, de você, um olhar diferente, uma dedicação diferente, um desejo diferente, uma necessidade diferente, como Maria, que ao receber Cristo em sua casa, viveu algo que a preencheu, que a fez conhecer aquele que para ela estava se apresentando, se colocando à disposição para que ela estivesse ali, desfrutando da sua presença. O quanto estamos ocupados demais, correndo atrás das coisas, mesmo fazendo, achando que está fazendo a coisa certa, ajudando, abençoando, enfim. O quanto temos de Deus em nosso espírito humano. O Senhor disse que o seu espírito paira sobre a sua igreja. Será que nós estamos entendendo verdadeiramente o que o Espírito fala à igreja? Um dado momento, Neemias estava ali reconstruindo Jerusalém. E Tobias e Sanbalat chegaram e ali mandaram o recadinho para que ele fosse ter com eles. E ele disse: não, eu estou fazendo algo muito, muito mais importante. Quando a gente tem algo muito mais importante a fazer, a gente não pode se distrair. Marta estava assim, fatigada, fazendo as coisas. Não quer dizer que ela não tinha que fazer, mas aquele momento ela poderia ter sido mais abençoada, mais agraciada em receber a presença do único que poderia fazer a diferença em sua vida. E ele estava se ofertando naquele lugar, se colocando a trazer a mensagem do Criador, sendo o mensageiro, o servo escolhido por Deus para trazer as boas novas. E ela não estava entendendo quão precioso era aquele tempo, pois ela estava ocupada demais para perceber, para absorver, para receber daquele pão que estava sendo ali, pelo pão da vida, distribuído na sua porção necessária daquele dia. Então é isso que o Senhor nos pergunta nesta hora: o quanto demais estamos ocupados para ouvi-lo, para orar, para buscar a palavra, para buscar entendimento, discernimento, comunhão, conhecer o nosso Deus Criador, não porque alguém falou, mas que a gente possa ter a nossa experiência de intimidade. Glória a Deus. É isso que eu te chamo neste momento, como eu chamei ali aquele desconhecido, que ele viesse a estar como Marta, se prostrando, assentado aos pés do Senhor e ouvindo a sua mensagem, os seus ensinamentos. Porque muitas vezes é porque nós estamos tão preenchidos das coisas circunstanciais que a gente tem se esvaziado das coisas celestiais, e são preciosas, são necessárias. Esse é o meu conselho, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e que Deus te ilumine em nome do Senhor Jesus.